Bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Que Deus, Ele venha falar hoje ao seu coração através dessa palavra, através desta meditação, desse devocional desse dia. Deus, Ele tem planos maiores e melhores para a tua vida. Mas muitas vezes você se encontra em situações tão difíceis, de situações tão complicadas de entender e de sair delas, que nós achamos que estamos abandonados, que estamos esquecidos. Mas os planos de Deus, eles são maiores e melhores para a tua vida. Amém? Então eu convido você a hoje meditar comigo em uma carta aos exilados, que está lá em Jeremias, no capítulo 29. Então você que está com a sua Bíblia, você abre lá comigo em Jeremias, no capítulo 29. Eu vou ler para você a partir do versículo 4. Então, se você puder acompanhar a leitura, abre sua Bíblia aí, em Jeremias 29, versículo 4. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados, que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e habitem nelas. Plantem jardins e comam de seus frutos. Casem-se e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês dependem da prosperidade dela. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem, nem deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me buscardes de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Assim diz o Senhor para a minha vida e para a tua vida. Ele é um Deus de promessa. Deus, ele nunca vai prometer algo na tua vida que ele não vai cumprir, ou que ele vai desistir no meio do caminho. Deus, ele não desiste dos seus planos, e nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados. Mas entre o plano de Deus para a tua vida, entre uma palavra de Deus para a tua vida e o tempo que ela vai se cumprir, existe uma trajetória. Existe um caminho que nós vamos ter que atravessar. Às vezes nós vamos ter que atravessar um deserto. Outras vezes nós podemos estar como este povo estava aqui, dentro de um cativeiro, nos sentindo presos, nos sentindo muitas vezes amarrados. Parece que não temos o que fazer, porque ficamos naquela expectativa de libertação, naquela expectativa do cumprimento da palavra de Deus. E isso gera dentro de nós angústia, ansiedade, tristeza e muitas vezes até incredulidade em relação ao que Deus tem para a nossa vida. Então Deus está aqui usando o profeta Jeremias para escrever uma carta e levar até o povo que estava exilado. Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele vai levar cativo
o povo de Deus, os judeus estão ali em cativeiro, presos em Babilônia. Lembrando que este povo de Deus era um povo que estava vivendo aqui na época de Jeremias, era um povo que vivia em grande rebeldia com o Senhor. É um povo que se voltava sempre contra Deus. Então Deus aqui ele vai permitir que este povo seja levado a cativeiro, seja deportado ali para a Babilônia e ali fique por um período, porque Deus queria corrigir este povo. Nunca se esqueça que Deus, ele corrige, ele é como um pai que corrige o filho que ele ama. Então, muitas vezes, Deus, ele vai permitir situações difíceis na nossa vida, porque ele quer nos corrigir, ele quer mostrar quem ele é na nossa vida. Ele quer que nós entendamos que somos dependentes dele, que nós sozinhos, nós não temos o que fazer, muito menos para onde ir. Então Deus, ele quer trazer aqui o povo dele de volta à obediência, ao amor, a que o povo andasse novamente junto com ele. Então aqui ele vai permitir esse exílio. Então ele escreve uma carta para esse povo exilado, explicando, dando uma orientação de como eles deveriam agir durante o período que estavam lá. Então não adiantava eles se desesperarem, não adiantavam ali eles se rebelarem, nem tentarem fugir, porque eles estavam ali debaixo de uma ordem de Deus. Não era o inimigo, não era uma força contrária sobre a vida deles, mas era o próprio Deus que havia permitido isso. Então, você pode ir contra Deus? Você tem mais poder do que Deus de convencê-lo a algo? Ou você acha que você é mais forte do que ele? Que a vontade de Deus ela não vai vir sobre a tua vida? Não adianta. Não adianta você querer lutar contra algo que Deus está permitindo. Então não adianta nós chegarmos diante de Deus e questionarmos o porquê disso, o porquê daquilo, por que Deus está permitindo isso, por que Deus está fazendo aquilo, por que Deus está usando fulano para me magoar, por que eu estou no meio dessa situação. Existem coisas na nossa vida, irmãos, que são difíceis de nós passarmos. Tem coisa que é difícil de você engolir. Mas não adianta nós chegarmos até Deus e perguntarmos para Ele o porquê dessas coisas. Mas nós temos que chegar diante do Senhor em oração, com o nosso coração quebrantado, com o nosso coração humilde, diante dEle, e perguntar para o Senhor: Deus, para que eu estou passando isso? Porque todas as coisas, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que vivem segundo os seus propósitos. Deus, ele sempre tem um propósito muito maior e muito melhor para a nossa vida. Só que quando nós estamos diante de um problema, muitas vezes nós ficamos desesperados e parece que a nossa vida, ela para. Nós não conseguimos mais viver, porque ficamos ali, em volta daquele problema, e só potencializamos a gravidade dele. Ficamos ali: Deus, por quê? Deus, por quê? Deus, eu não quero passar por isso. Deus, por que eu estou passando por isso? Quando que Deus está permitindo determinadas circunstâncias na nossa vida para que nós possamos crescer em maturidade, em conhecimento com a verdade, em comunhão, em relacionamento com Ele. Então assim ele estava dizendo para este povo. Veja que logo aqui no primeiro versículo, aqui no versículo 4, ele fala que ele deportou. Ele deportou. Então ele está dizendo para o povo: fui eu que permiti
que vocês fossem deportados de Jerusalém para a Babilônia. Fui eu, Deus, o Senhor dos exércitos, Deus que está acima de todas as coisas. Deus que é Deus e que nada vai impedir a vontade de Deus. Então, aqui Deus está dizendo, sou eu que estou permitindo isso. Então, vamos pensar, se é Deus que está permitindo isso e você não tem o que fazer para mudar o que Deus está fazendo, então nós vamos ter que encontrar recursos no Senhor para passarmos por esta luta, passarmos por esse período de exílio, de cativeiro em Deus. Quanto mais eu me rebelar, quanto mais eu relutar contra isso, mais Deus vai permitir que eu permaneça nessa luta. Porque eu não estou aprendendo nada. Então eu vou ter que tirar deste problema, tirar deste deserto, tirar desse exílio o melhor que eu posso tirar com Deus e em Deus. Por isso que ele começa aqui dizendo, construam casas e habitem nelas, plantem jardins, comam de seus frutos. Então ele está dizendo, olha, já que vocês estão aí, e vocês vão ficar aí, porque o povo, ele estava tão apreensivo, com tanto medo, que ali no meio deles começam a levantar falsos profetas. E começam a dizer o que o povo queria ouvir. Olha, já vai passar. Vamos aqui nos unir, isso tudo vai acabar, esse exílio vai passar, nós vamos voltar para Jerusalém. E era mentira. Havia um tempo para se cumprir. Se nós voltarmos um pouquinho, lá no capítulo 25, no versículo 11, Jeremias já havia avisado aquele povo lá atrás. Ele já estava dizendo ao povo que eles passariam por um cativeiro, mas o povo não ouvia. O povo era rebelde. O povo estava contra Deus. E Jeremias, lá no capítulo 25, no versículo 11, ele falou assim, olha, toda esta terra se tornará uma ruína desolada, e essas nações estarão sujeitas ao rei da Babilônia durante 70 anos. Então o povo estava sabendo já, mas o povo não queria acreditar, porque tem muitas coisas que Deus, ele fala para nós, muitas coisas de Deus, elas chegam até nós e nós não queremos acreditar. Não, isso aqui não é Deus que está falando, não. Meu Deus, isso aqui é muito ruim. Deus não está falando isso comigo, mas Deus, ele dá sinais para nós. Deus, ele fala conosco através da palavra. Deus usa pessoas para falar conosco. Deus está falando hoje com você. Deus está usando a minha vida para falar hoje com você. Assim como ele falou comigo através da palavra. Deus fala conosco. Deus nos dá a direção. Deus nos mostra o que fazer e o que não fazer. Mas cabe a nós obedecermos ou não. Mas nós temos que entender que, independente disso, a palavra de Deus, ela vai se cumprir. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Deus não vai falar uma coisa para você hoje e amanhã ele vai falar assim, Renata, esquece disso, que eu falei ontem para você não vale mais. Não. Deus, ele é fiel. E aquilo que ele começa, ele termina. Então, Deus já havia avisado ao povo que eles passariam por 70 anos de cativeiro. E depois aqui nesta carta, Jeremias, ele vai falar novamente. Deus novamente pega e fala para o povo que no versículo 10, olha, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês. Então, tem um tempo aqui. Não adianta espernear, não adianta fazer beicinho, não adianta se rebelar contra mim. Vocês vão ficar aqui por 70 anos, pronto, acabou, porque eu vou tratar vocês aqui. Então, Deus quer tratar o povo. E Deus quer tratar a mim e a você também. E muitas vezes nós estamos dentro de uma situação
passando por uma circunstância que, se você olhar com olhos carnais, com olhos humanos, você não vai entender o porquê, vai vir para você como uma injustiça de Deus. Mas quando nós olhamos para Deus, nós voltamos para o Senhor, nós olhamos na palavra, Deus está revelando a nós que Ele está nos tratando. E Ele quer ali, no meio dessa situação que nós estamos vivendo, que nós possamos tirar ali o melhor, aprendermos que precisamos dele e que temos que obedecer aquilo que ele está nos orientando no cativeiro, no deserto, seja onde nós estamos vivendo e passando. Então ele está falando aqui para o povo, olha, vocês vão casar, vocês vão construir casas, não adianta ficar de braço cruzado, vocês vão ter que viver por 70 anos aí. 70 anos não são 7 horas nem 7 dias, 70 anos é uma vida, é uma vida. E tem coisas que nós passamos que parece que elas não vão terminar. Tem coisas que nós vivemos que parece que elas não têm fim. Não é assim? Não tem situação na tua vida que parece que quando você olha, parece assim, isso aqui eu não vejo. Eu não vejo outra coisa para acontecer. Eu não vejo um outro desfecho. Mas Deus, ele fala em sua palavra que o choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, quando Deus, ele está falando isso, que as pessoas, né, existem até versos de músicas que falam esta frase, que falam este versículo, ele é muito profundo, porque ele mostra para nós que há um tempo de choro, há um tempo de deserto, há um tempo que nós vamos ter que passar por ele. Mas a nossa alegria, a nossa esperança, ela está no Senhor. Então, tudo aquilo que nós estamos vivendo, passando hoje, ela tem um tempo. Ela tem um tempo para começar e ela tem um tempo para terminar. E no meio deste tempo que nós estamos atravessando, é onde nós somos provados, a nossa obediência, a nossa fidelidade, a nossa comunhão e nosso relacionamento com o Senhor. Então permaneça firme, fiel, independente do caminho e da circunstância que você esteja atravessando. Porque Deus aqui, nesta carta, ele está trazendo para este povo uma esperança. Deus está dizendo, olha, vocês estão aí e vão ficar aí por 70 anos, porque fui eu que permiti. Mas vamos levar a vida para frente? Vamos tirar o melhor desse exílio? Vamos então construir casa, casa seus filhos, casem suas filhas, orem por Babilônia. Olha que Deus está dizendo, ore pelo lugar que você está, que aos teus olhos é hostil. Mas você tem que orar por este lugar, sabe por quê? Você está aí dentro. Você não pode orar contra. Tem gente que ora contra. Irmão, oração contrária com Deus, Deus não ouve. Deus não recebe oração contrária. Quem ouve a oração contrária não é Deus. Quem recebe oração contrária é Satanás. Então saiba que quando você estiver orando contrário a alguém, você não está orando a Deus. Cuidado quem está ouvindo a tua oração. Cuidado. Porque talvez você esteja fazendo alianças com Satanás e achando que está orando a Deus. Deus está dizendo aqui para este povo orar por Babilônia, orar por Nabucodonosor, orar por um rei que os levou para um exílio. Orar por um lugar que eles vão ficar ali presos por 70 anos. Então nós temos que orar pelos nossos governantes, orar pela nossa cidade, orar pelo nosso país, orar pelo nosso presidente, pelo nosso governador, pelo nosso prefeito, orar pelos nossos inimigos, orar por aqueles que nos prejudicam. O Senhor está dizendo para orar. Tem pessoa que, por exemplo, está trabalhando num determinado lugar. E aí ela começa em pensamento pedir para que dê errado aquele lugar. Ai, tomara que não venha ninguém hoje.
Ai, tomara que eu não tenha que atender ninguém. Tomara que não tenha cliente. Ai, tomara que esse lugar feche mesmo. Pro meu chefe ver o que é. Só que se esse lugar fechar, você tá na rua. Você tá desempregado. Se você não vender, você não tem comissão. Se você orar para que a fábrica quebre, você e mais 500 funcionários estarão na rua. E ainda com a possibilidade de, se o lugar falir, você não receber nada. Então toma cuidado da forma que você está orando. Porque se você orar para que aquele lugar ele se torne próspero, que aquele lugar dê certo, que Deus toque no lugar do seu patrão, ali vai virar um ambiente de paz, um ambiente propício a você continuar trabalhando. Então ele está dizendo para o povo, ore por Babilônia, porque se essa cidade prosperar, vocês também vão prosperar, porque vocês estão dentro dela. Não faça a oração contrária, irmão, porque isso não é de Deus. Deus não se alegra com uma oração contrária. Deus não vai fazer vingança. Deus não vai fazer trabalho. Deus não vai fazer nada disso. Deus é um Deus de amor, Ele é um Deus de justiça. Jamais Deus coloca a mão nele. Você não está orando para Deus. Não é Deus que está recebendo essa oração. Então ele está dizendo para o povo, orem por Babilônia. Vão se multiplicar, não ficam se diminuindo. Façam a diferença nesse lugar, sejam diferentes, cresçam na luz, sejam o sal, sejam a luz deste lugar, multipliquem-se neste lugar. Para que aonde vocês passarem, com quem vocês conviverem, as pessoas possam ver a luz do Senhor sobre a tua vida. Então ele está dizendo, não é para você se diminuir, é para vocês crescerem nesse lugar. Porque se vocês crescerem e vocês estiverem em mim, eu estarei em vocês. E a minha luz, ela vai brilhar neste lugar. Deus nos chama para nós multiplicarmos em amor, na graça de Deus. Vivermos da palavra e não se diminuir, você não pode ser contaminado. Mas você tem que contagiar. Tem pessoas que estão inseridas naquele lugar que ninguém nem imagina que ela seja uma pessoa cristã, uma pessoa que serve a Deus, porque os comportamentos dela, o que ela fala, não condiz do dia que ela vai na igreja bater o seu cartão e mostrar para o homem que ela está indo na igreja. As pessoas têm que olhar para você e ver algo diferente. As pessoas têm que olhar para você e serem atraídas para Cristo. Você tem que ser esse imã. Você tem que ser esse canal entre Jesus e as pessoas. Você não pode ser uma barreira. Você não pode ser uma pedra de tropeço na vida de alguém. Mas você tem que ser um facilitador para que essa pessoa possa se entregar verdadeiramente a Deus, porque ela vai ver em você a diferença. Ela vai ser atraída, ela vai sentir o perfume de Cristo, ela vai ver o olhar de Jesus no seu olhar. Então ele está dizendo isso para o povo. Vocês vão se multiplicar e vocês não vão se diminuir. Vocês vão buscar a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei. Então não fica se revoltando com Babilônia, não. Não fica aí xingando Nabucodonosor, não fica jogando praga no lugar que você está, mas ore em favor dela. Olha que Deus dizendo, orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de você depende da prosperidade dela. Se você orar a Deus para que Deus coloque a mão no fulano, no ciclano, irmão, Deus vai fazer a justiça na tua vida, não é na dele, não. Então, ore pelo lugar que você está. Ore pelo seu patrão,
ore pelos seus amigos, ore pelos seus vizinhos, ore pela tua igreja. Ore em favor. Ore em favor. Multiplique no amor. Multiplique no fruto do Espírito. Ore. Então ele está dizendo para o povo, olha, vamos levar a vida agora aqui. Vamos tirar o melhor. Vamos tirar o melhor. Não é tempo de ficar desesperado. É tempo de encontrar uma estabilidade. Encontre a estabilidade na Babilônia que você está. Tenha uma vida estável espiritualmente com Deus, independente do lugar, as circunstâncias. E os lugares não podem tirar você da presença de Deus. Você não pode ser como um camaleão que, se eu estou no lugar bom, então eu estou feliz. Se eu estou no lugar mau, então eu estou triste. Não, você tem que ser quem você é em Deus, em qualquer lugar que você for levado. Você tem que ser fiel à palavra de Deus, independente se você está no céu ou você está no inferno. Independente se você foi levado para a Babilônia ou se você está em Jerusalém. Nós não podemos mudar. Nós temos que ser quem nós somos em Deus. Então ele está dizendo aqui, agora vocês vão ficar aí 70 anos. Então vai ter que fazer o quê? Construir casa. Vai ter que plantar, vai ter que colher, vai ter que casar. Não tem o que fazer. Então enquanto vocês estiverem aí em Babilônia, tirem o melhor que vocês possam tirar deste lugar. E é isso que Deus está dizendo hoje para você. Não se desespere no lugar que você está. Tem muitas pessoas que estão desesperadas, muitas que estão deixando de servir a Deus, porque foram levadas para a Babilônia. Independente de você estar na Babilônia ou não, Deus continua sendo Deus. E você tem que continuar sendo quem você é em Deus. Você não pode mudar. É fácil servir a Deus quando está tudo muito bem. É muito fácil. É muito fácil falar de Jesus quando a tua vida está maravilhosa. É muito fácil. Orar a Deus, adorar a Deus, louvar a Deus. É muito fácil. Mas e quando você não está vivendo dias felizes? E quando você foi levado para um lugar de opressão, para um lugar onde você é pressionado, para um lugar onde você não é reconhecido, para um lugar onde as pessoas olham para você com um olhar de cinismo, aonde você se sente rejeitado, desprezado, jogado. Aí você tem que fazer a diferença. É nesse lugar que você vai fazer a diferença. Você vai continuar adorando a Deus, porque Ele não deixou de ser Deus na tua vida. Você vai continuar o adorando. Você vai continuar todos os dias entregando a tua vida para Ele e vivendo para Ele. Então você vai continuar orando, você vai continuar adorando, você vai continuar dobrando seus joelhos. Você vai continuar fazendo bem, fazendo a diferença, vivendo a palavra de Deus, irmãos, porque nós estamos aqui para vivermos para Deus e não para homens. Nós não estamos aqui para agradar o coração de ninguém. Nós estamos aqui para agradar o coração de Deus e edificarmos o seu santo reino, o seu santo nome nesta terra. Então ele está dizendo para o povo, vocês vão ficar aí. Mas continuem me buscando. Eu permiti que vocês fossem aí para eu tratar vocês. Então é tempo de você voltar para Deus. É tempo de você sair da rebeldia. É tempo agora de você reconstruir aquilo que foi perdido.
aquilo que foi tirado, a tua fé que foi tirada, a tua comunhão com o Senhor, o teu relacionamento com Ele que foi quebrado. É aí na Babilônia que você está, que você vai reconstruir com Deus. É na pior fase da tua vida que Deus vai te restaurar e Ele vai te levantar, porque quando Ele olha para você, Ele vê um futuro. Deus, Ele não vai olhar para você e falar assim, ah é? Então peraí, vai ficar de castigo ali. Não. Ele está permitindo isso na tua vida, porque Ele quer você de novo perto dEle. Amém? É isso que Ele quer na tua vida. Então, não é tempo de você se desesperar. É tempo de você buscar em Deus a palavra, irmão. A resposta para as tuas perguntas, para tudo aquilo que você tem questionado, para tudo aquilo que você tem perguntado, tudo aquilo que você tem levantado diante de Deus. É na palavra. Ele está dizendo, olha, não fica ouvindo os falsos profetas que estão se levantando aí. Porque na hora do desespero, na hora da tribulação, muitas vezes nós vamos procurar muitos recursos. Nós vamos procurar muitas alternativas, muitos atalhos, muitos escapes para resolver logo o nosso problema. Porque nós não nascemos para sofrer. Nós não nascemos para passar por lutas. Deus não criou o homem para isso. Mas quando Adão e Eva se separaram de Deus através do pecado, então o sofrimento entrou na terra, mas não fazia parte do plano de Deus, não faz parte do plano de Deus que você sofra, porque Ele não tem pensamentos de mal, mas Ele tem pensamentos de paz a teu respeito. Deus só tem pensamentos de paz para você. Então, muitas vezes, na hora do problema, na hora da luta, você quer resolver logo o seu problema. Mas entenda que o plano de Deus é perfeito e o tempo dele também é. E o tempo dele, às vezes, não é 1, 2 horas que o seu problema vai resolver. Às vezes vai demorar 1 semana, 10 dias, 20 dias, 1 ano, 2 anos, 3, 20 anos. E aí você vai desistir de Deus por conta disso? Ou você vai permanecer fiel? Porque Ele conhece nosso coração. Deus, Ele sabe das nossas limitações e das nossas fraquezas. Então, muitas vezes, Ele vai permitir o tempo na nossa vida para provar a nossa fidelidade para com Ele. Então, esse povo aqui tinha que passar por 70 anos de escola com Deus. Tinha que passar por 70 anos ali de lição diária com Deus. Para que o coração deles se voltasse para Deus de novo. Então não era 1 dia, 2. E ali, naquele meio daquele povo, foi se levantando profetas dizendo que não, ia ser rápido. Então ele usa aqui Jeremias, que era a boca de Deus, naquela época na terra, para dizer, não ouça o homem. Não se prenda ao que o homem está dizendo. Ouça o que eu estou falando. São 70 anos que vocês vão ficar aqui. Então esse é um alerta para nós. Porque nós vamos ouvir Deus na palavra. Deus, ele vai usar homens e mulheres que são dele para entregar palavras para você. Profetas, Deus usa profetas na terra para falar conosco. Mas toma muito cuidado. Quem são essas pessoas que estão falando? Porque se elas estiverem falando só o que massageia o seu ego, só o que a sua carne quer ouvir, você pode ter certeza que não é Deus que está falando. Porque servir a Deus, caminhar com Deus, é uma vida de renúncia, é uma vida de entrega. E nem sempre Deus vai falar para nós o que nós queremos ouvir. Você acha que esse povo queria ouvir que eram 70 anos? Claro que não. Claro que não. Mas era o que Deus estava dizendo ao povo. Então era muito mais fácil o povo ouvir os falsos profetas, que logo, logo eles iam sair dali.
E muitas vezes para nós é mais fácil ouvir o que o homem está dizendo, porque aquilo ele massageia o meu eu. Quando muitas vezes Deus fala não para nós, você fala assim, ai, mas será então que é Deus mesmo que está falando? Porque não é assim que eu estou pedindo para Deus, mas nem tudo que você pede para Deus, Deus vai fazer, irmão. Deus ele vai fazer a vontade dele, que é boa, que ela é perfeita e ela é agradável. E nem sempre o que eu quero está de acordo com a vontade perfeita dele. Eu posso fazer planos, eu posso ter sonhos que muitas vezes, nem sempre, vão ser os planos de Deus. Só que se eu confio nele de todo o meu coração, eu vou entender que aquilo que está acontecendo, mesmo que seja o não de Deus, é o melhor para mim lá na frente, porque ele está olhando para mim. E ele não está vendo a minha vida somente no que eu estou vivendo agora. Ele está olhando para mim hoje, ele está olhando hoje para você e ele está vendo em você o teu futuro. E nós ficamos aqui presos naquilo que nós estamos vivendo. E deixamos muitas vezes de viver o que Deus tem para nós lá na frente, porque nós vamos fazendo outras escolhas no meio do caminho. E deixamos Deus como última alternativa. Ah, mas Deus tinha uma palavra para mim que nunca se cumpriu. Será que ela não se cumpriu porque você se perdeu no meio do caminho e você escolheu outras rotas? Porque você tem o livre-arbítrio? E aí você saiu da vontade perfeita de Deus e passou a viver somente na vontade permissiva dele? E aí o plano perfeito de Deus não se cumpriu porque você saiu da presença de Deus? Porque aí é muito mais fácil nós jogarmos para Deus a responsabilidade para aliviarmos do nosso lado, do que reconhecermos que fomos nós que escolhemos outras alternativas. E aí aquilo que Deus tinha para nós se perdeu no meio do caminho. Então ele está dizendo aqui para esse povo. E é isso que ele está dizendo hoje para nós. Permaneçam em mim. Independente deste problema que vocês estão. Pode ser que vai demorar um pouco? Pode ser. Mas não é isso que vai fazer com que eu não esteja no controle. Porque eu sou o Deus na tua vida. Você consegue entender isso hoje? Que essa palavra ela esteja entrando no teu coração, porque Deus está falando. Que é Ele que está no controle. Independente do tempo que você quer ou não estar em Babilônia, é Deus que está no controle. Ele tem um tempo, mas esse tempo vai passar na tua vida. Então, não se desespere, não recue, não deixe de buscá-lo. Esse versículo eu acho tão lindo quando ele fala assim, porque sou eu. Então Deus está dizendo, sou eu, não é o homem. Não é o homem que está dizendo, não é hoje aqui a Renata que está falando para você. Irmão, eu não sei nada da tua vida, eu não posso fazer nada por ela. Muito menos pela minha. Quem que eu sou? Nada. Quem que eu sou nessa terra? Nada. O que eu sou diante de Deus? Nada. Mas eu tenho um Deus e você tem um Deus que Ele é. Ele é e Ele sempre será. Ele é um Deus que nunca, nada, nem ninguém, pode o céu, pode a terra passar, mas Ele sempre vai permanecer. E Ele sempre vai ser fiel e aquilo que Ele planejou a teu respeito, antes mesmo de você nascer. Coisas que você nem sabe, coisas que ainda para você são insondáveis, coisas que nem passou no teu coração, nem na tua cabeça, o Senhor já sabe a teu respeito. Porque Ele é quem? Deus. Ele é Deus. Então Ele está dizendo aqui, sou eu. Sou eu, Deus. Sou eu, Ele está dizendo ao povo. E Ele está dizendo hoje para você isso. Sou eu que conheço o plano que tenho para vocês. Diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar. Olha isso. Deus ele tem coisas
planos ruins a teu respeito? Nunca. Você acha que você veio para a terra para sofrer? Jamais. Você acha que você veio na terra por vir? Você está aqui, entrei de gaiato no navio? Não. Deus tem planos a teu respeito e Ele tem o melhor. Deus, Ele quer derramar sobre a tua vida o melhor. Receba o melhor de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu coração. Deus quer derramar o melhor dessa terra sobre a tua vida. Porque Ele tem planos para você prosperar. E quando Deus fala em prosperar, não é prosperar somente de dinheiro. Tem gente que acha que ser feliz é ter dinheiro. Eu conheço pessoas que têm tudo financeiramente, mas não tem Deus. Sem Deus você não é nada. Sem Deus, o teu dinheiro não compra. O dinheiro não compra saúde, o dinheiro não compra felicidade. O dinheiro pode comprar momentos passageiros, momentâneos, felizes. Pode comprar. Mas não são eternos, não são duráveis, são passageiros. Mas quando Deus ele fala, planos que eu tenho para vocês prosperarem, é prosperar em todos os sentidos com Deus. Quando você é próspero com Deus, quando você busca a Deus em primeiro lugar na tua vida, todas as outras coisas elas vão ser acrescentadas. Quando você tem prosperidade de comunhão, intimidade, relacionamento, quer dizer, fartura com o Senhor, em vida com Ele, não uma vida rasa, uma vida religiosa, uma vida de aparência, mas uma vida verdadeira com o Senhor. Todas as outras coisas, elas vão vir de uma forma natural em Deus, porque Deus ele vai abrindo comportas do céu. Deus vai abrindo portas para você entrar. Deus vai fechando portas que não são bênçãos na sua vida. Deus vai colocando pessoas certas e tirando as pessoas erradas do teu caminho. Porque o plano dele é perfeito. O plano de Deus nunca é frustrado. Nós podemos fazer muitos planos, podemos fazer muitos sonhos. Mas muitas vezes aquilo que nós sonhamos, aquilo que nós desejamos, não é o melhor para nós. Pode ser naquele momento. Mas no futuro não vai ser. Então Deus, quando eu estou vivendo a vontade de Deus, Deus ele vai ali tecendo a minha história. Ele vai construindo a minha história. E claro que no meio do caminho eu vou passar por deserto. Mas a palavra de Deus fala lá em Isaías que mesmo que eu vou passar no deserto, Ele vai abrir caminho para mim no deserto. Ele vai jorrar águas, fazer fontes aonde é seco. Então quer dizer, Deus ele é um Deus de provisão. Ele é um Deus de palavra. Ele é um Deus de promessa. Então não se desespere nesta Babilônia que você está. Porque os planos de Deus a teu respeito são os melhores e os maiores. E Ele está olhando para você hoje e falando, eu tenho planos a teu respeito. Eu tenho um futuro a teu respeito. Futuro para você prosperar e não lhe causar dano. Você acha que Deus ele quer causar dano à tua vida? Que Deus ele seria um Deus mau, um Deus ditador? Deus é teu pai, irmão. Se você que é pai, se você que é mãe, e você sendo imperfeito, pecador, você dá o melhor para o teu filho. A palavra de Jesus fala lá na palavra dele, lá acho que é em Mateus que ele fala, se o teu filho, um filho pedir um pão para um pai, você acha que o pai vai dar o quê? Uma pedra? Irmão, a gente como pais, a gente tira da nossa boca para dar para o nosso filho. Tem coisas que a gente abre mão em favor da alegria deles. E somos pecadores, imperfeitos, erramos tentando acertar. Agora imagine Deus, que é o nosso Pai perfeito, que não tem pecado. Tudo que Ele vai fazer para nós é para o nosso bem. Parece que hoje você está vivendo um dano de Deus. E o inimigo vai colocar na tua cabeça setas para dizer que você não é amado, que você é rejeitado,
que Deus não está nem aí com você, que Deus te abandonou. Pensamentos estão vindo assim na tua mente, que você não é merecedora, mas todos esses pensamentos não são de Deus. O inimigo quer tirar você da presença de Deus, ele quer enfraquecer a tua fé e ele quer ver você, sabe aonde? Na sarjeta. Sabe aonde o inimigo quer que você continue? Na Babilônia. Por 70 anos? Não, para a vida toda. Então é melhor atravessar o deserto e permanecer na Babilônia com Deus, porque com Deus as coisas têm um começo, um meio e um fim, do que estar com o inimigo para todo sempre no inferno. Porque é para lá que ele quer levar você. O que ele pode oferecer para você é o pior dessa terra. É isso que ele pode oferecer, porque ele não tem nada de bom para oferecer. Mas Deus tem planos para você prosperar e não planos para te causar danos, diz o Senhor a você. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Tem um futuro para você. Não olhe para a circunstância que você está e acha que ela tem uma barreira, que você está dentro de uma bolha, que você não vai sair nunca de dentro dela. Deus tem um futuro infinitamente melhor e maior para você viver. Deus está dizendo. Existe uma promessa de Deus aqui. Existe uma palavra de Deus. Mas para que isto aconteça, nós temos a nossa parte para com Ele, irmão. Você acha que vai cair do céu? Você acha que vai ficar de braço cruzado? Como um filhinho mimado, eu quero assim. Não, você tem a sua parte para fazer. Qual é a tua parte? Vocês me procurarão, clamarão a mim, virão a orar a mim, e eu os ouvirei. Existe uma condição aqui. Você quer que Deus te ouça? Clame a Ele. Ore. Converse com o Senhor. Deus, Ele está com seus ouvidos inclinados para nos ouvir. Mas se Ele está com seus ouvidos inclinados para nos ouvir, isso quer dizer que nós temos que falar. E como que nós vamos falar com Deus? Orando a Ele. Muitas vezes nós vamos clamar. Muitas vezes o que temos para falar com Ele está doendo. Está difícil. Então nós vamos clamar a Ele, clamar por ajuda, clamar por socorro, mas Ele vai nos ouvir. Ele não está com os ouvidos dele tapados. O Senhor não está num trono estático, com os braços cruzados e os seus olhos vendados. O seu olhar corre por toda a terra, o seu ouvido é inclinado e as suas mãos são estendidas para todos aqueles que se chegam até Ele através do clamor e da oração. Então está faltando você orar mais. Está faltando você buscar o Senhor de todo o teu coração. Porque aqui ele está dizendo, eu os ouvirei. E aí ele conclui aqui esta carta dizendo, vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o teu coração. Então, aquele que procura, acha. Aquele que bate na porta, a porta se abre. Aquele que ora, Deus ouve. A oração é a chave que abre o teu relacionamento com Deus. Uma vida sem oração não tem uma vida com Deus. Aquele que não ora não vive com Deus, irmão. Aquele que espera o outro orar, você ora para mim? Você faz uma oração por mim? É bênção nós pedimos a oração dos irmãos. Nós estamos aqui para interceder um pelos outros. Nós estamos aqui para levarmos a oração daqueles que precisam diante do Senhor através do Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus fala que o Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis, aquilo que muitas vezes não conseguimos expressar. O Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós, ele intercede por nós com gemidos
inexprimíveis, com palavras que muitas vezes não conseguimos expressar. Nós temos o nosso ajudador, mas nós temos que nos achegarmos até Deus, irmão. Nós temos que procurá-lo. Nós temos que buscá-lo. Você não pode continuar do jeito que você está. Ah, mas Deus sabe que eu estou precisando. Mas você tem que falar, porque quando você ora a Deus, você está declarando para Deus a sua dependência. E você está fortalecendo a tua fé, crendo que você está colocando na mão do único que pode fazer algo. A oração não muda Deus. Ninguém muda Deus. Ninguém vai mudar Deus. A tua oração não vai mudar Deus, a oração do teu pastor, do teu padre, seja lá de quem for que você busca, não vai mudar Deus. A oração muda você em relação a Deus. A oração faz com que você tenha um coração humilde, um coração pronto, um coração manso, um coração obediente. A oração, ela vai te levar para a presença de Deus e vai te deixar sensível à voz do Senhor e vai te dar um coração que, independente do sim ou do não do Deus, você vai continuar servindo e vivendo da melhor forma, sabendo que Ele está no controle de todas as coisas e que nada passou desapercebido diante de Deus. Agora, se você quiser resolver os teus problemas sozinho ou achar que Deus, Ele tem que fazer algo porque Ele é Deus e você não precisa fazer nada, nada vai acontecer na tua vida, nada vai mudar. Não adianta você nem assistir devocional, nem nada, irmão. Nada. Porque você tem que ter uma vida com Ele. Eu não posso buscar Deus para você e eu não vou achar Deus na tua vida por você. Você tem que buscá-lo. E Ele fala, vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o teu coração. O Senhor quer todo o teu coração. Deus te quer por inteiro. Deus quer uma entrega genuína, verdadeira, sem reservas. É tempo de você se lançar verdadeiramente ao Senhor, sem reserva, sem medo, sem preocupação com o que vão falar. Mas Deus te quer por inteiro. E Ele fala assim, eu me deixarei ser encontrado por vocês. Eu me deixarei. Olha que coisa linda. Ele quer. Eu vou deixar você me encontrar. Ele poderia não deixar. Mas Ele quer deixar você chegar até Ele. E ele termina assim, e eu os trarei de volta do cativeiro. Ah, mas então se eu buscar Deus agora, Ele já vai me tirar desse cativeiro? Não, aqui tinha 70 anos. Não ache que com Deus é barganha. Com Deus não tem barganha, irmão. Com Deus não tem troca. Independente do tempo que você vai permanecer, seja fiel a Deus. Permaneça firme com Ele. Não deixe de buscá-lo. Não desista de buscá-lo. Amém? E Ele fala assim, em Jeremias 33:3, clame a mim, e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. O Senhor está dizendo, clame a mim e eu responderei. O Senhor, Ele quer responder a tua oração. O Senhor quer te dar uma direção. O Senhor quer te mostrar o caminho. Amém? Então é tempo agora de você buscá-lo e você o achará, em nome de Jesus. Você quer encontrar Deus? Busque a Ele. Você quer ouvir Deus? Fale com Ele, porque Ele vai destapar os teus ouvidos. É isso que o Senhor quer fazer para a tua vida. Ele quer se relacionar com você. Amém? Então eu convido você, neste momento, para você orar a Deus, se entregar a Ele. Fale com o Senhor, ore a Ele, se renda ao poder, à glória de Deus.
Deus hoje está vindo com resposta para o teu coração. Eu creio que Deus está falando hoje com pessoas que achavam que Deus não estava fazendo, achavam que Deus não estava respondendo. E Deus está dizendo, sou eu que tenho planos. Isso tudo que você está passando vai passar, mas é no meu tempo. É no meu tempo. Então busque a mim e me encontre. Porque coisas grandes eu vou fazer ao teu respeito. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, obrigada, Deus, por este dia, Deus, tão maravilhoso que o Senhor está nos dando, Deus. Obrigada, Deus, pela tua palavra. Obrigada, Deus, pelas tuas respostas, pelo teu direcionamento. Obrigada, Deus, por tudo que o Senhor já fez e por tudo que o Senhor está fazendo e ainda fará. Nós cremos nos teus planos, nós cremos nas tuas promessas, nós cremos, Deus, na tua palavra. Porque a tua palavra não volta vazia, a tua palavra não falha. E os teus planos, Deus, eles nunca são frustrados. Nós cremos, Deus, nos teus planos. Confiamos neles, esperamos nos teus planos, Deus. Senhor, aumente a nossa fé, a nossa busca. Gere em nós, Deus, mais busca, mais fome, mais desejo pela tua palavra, Jesus. Que nós possamos cada dia mais estar na tua presença. Que nós possamos cada dia mais te buscar, Deus, de todo o nosso coração. Em nome de Jesus, Deus. Em nome do Senhor Jesus. Vem, Senhor, nesse dia com respostas às perguntas dos meus irmãos. Vem mostrando a tua fidelidade, o teu poder e a tua aliança para com a nossa vida, Pai. Que independente, Senhor, das circunstâncias, independente, Deus, dos problemas, o Senhor é fiel e continua fiel hoje e todo sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Glória a Deus, não perca as esperanças. Permaneça firme no Senhor. Amém? Porque grandes coisas Ele vai fazer na tua vida, ao teu respeito e através de você. Deus abençoe o seu dia, sua casa, sua vida. Um grande beijo no teu coração. Amém? E que Deus te abençoe grandemente em nome do Senhor Jesus. E eu te espero aqui amanhã para o nosso devocional diário. Um beijão. Fica com Deus. Deus te abençoe. Permaneça firme. Não retroceda.